Sejam muito bem-vindos a mais um Papo de Marketing. No episódio de hoje, o Higino e eu vamos falar sobre um tema fascinante que está movimentando a indústria automotiva global: a ascensão dos carros híbridos plug-in. E por que, apesar de seu sucesso atual, eles provavelmente não representam o futuro definitivo do setor. Nós vamos explicar para vocês por que os híbridos dominam o presente, por que as pessoas preferem os híbridos agora, por que as montadoras estão apostando nos híbridos e por que o futuro pertence aos elétricos. Quer saber mais sobre o que vem por aí? Então fique conosco, porque o Papo de Marketing está começando. Tudo tranquilo, Juno? Tranquilo, Theo. Tudo eletrificado por aqui. Tá aí, começou bem. Pois é, olha, você sabe que essa é uma história clássica de transição tecnológica, né? Lembra quando tínhamos fitas de VHS? Bom, não sei se todo mundo tinha na época também, né? Mas depois DVDs, Blu-rays e finalmente chegamos ao streaming. Bom, eu particularmente ainda tenho minha coleção de DVDs e Blu-rays, mas fato é que cada tecnologia teve seu momento de brilho antes de dar lugar à próxima, e é exatamente isso que estamos vendo no mercado automotivo com os híbridos e os elétricos, não é? Isso aí, Theo, perfeita analogia. E você esqueceu de falar do disquete. Puxa vida, o disquete. Lembra? É verdade, lembro. Verbatim, lembra? Esse era o disquete. Desse tamanho. Desse tamanho, parecia um iPad, né, de tamanho, mas muito bem. E como você disse aí no início do episódio, Theo, a gente vai dividir aí nossa conversa em duas partes aí bem claras, né? A primeira parte a gente vai explorar aí por que os carros híbridos plug-in são a escolha preferida neste momento, né, tanto para os consumidores quanto para as montadoras. E daí depois a gente vai explicar por que essa é provavelmente uma fase transitória, né? E como os veículos elétricos, ou totalmente elétricos, né, devem dominar o mercado no futuro. Vamos a alguns números aí que mostram o momento atual. Nos primeiros 7 meses de 2024, as vendas de carros híbridos plug-in, os chamados PHEV, PHEV, né, que é Plug-in Hybrid Electric Vehicle, né, aumentaram quase 50% em comparação ao ano anterior. É um crescimento aí extraordinário, né, especialmente quando comparamos com um aumento modesto de apenas 8% nas vendas de carros totalmente elétricos no mesmo período. Gino, e você sabe que esse crescimento ele está levando as grandes montadoras a repensarem suas estratégias, né? A Volvo, por exemplo, que havia se comprometido a se tornar totalmente elétrica até 2030, já recuou. A Ford cancelou planos para um grande SUV totalmente elétrico. A Hyundai está dobrando sua linha de híbridos. A Volkswagen está aumentando o investimento em híbridos. Então, todo esse comportamento, pelo menos, sinaliza uma mudança, no mínimo significativa, na direção do mercado. Theo, daí vem a nossa primeira pergunta. Então, por que os consumidores preferem híbridos agora? Bom, do ponto de vista do consumidor, existem razões muito claras e práticas para escolher um híbrido plug-in hoje, né? A primeira, mais importante, é o custo, né? Isso mesmo, dinheiro, cash, né? Plata, né? Então, dinheiro, numerário, sei lá, que você conhece como dinheiro, então, é grana, né? Então, os carros aí totalmente elétricos, eles ainda são significativamente mais caros que os modelos a gasolina tradicionais. E para a gente ilustrar isso com números concretos, um carro híbrido plug-in típico, ele usa uma bateria de aproximadamente 20 kWh, enquanto um elétrico puro precisa de uma bateria aí pelo menos 3 vezes maior. Então, como a bateria é o componente mais caro, isso torna os híbridos muito mais acessíveis, né? Um pouco mais caros aí que os carros a gasolina. E em algumas das vezes, nem tão mais caro assim. Pouca coisa. É verdade, olha. E tem um outro grande atrativo também, Gino, que é
A praticidade sem compromissos, não é? Um híbrido plug-in ele resolve aquele famoso problema da, vamos colocar entre aspas, né, da ansiedade de autonomia que afeta os carros elétricos. Com um híbrido, você pode fazer o seu deslocamento diário usando apenas eletricidade, geralmente, aí me corrija se eu estiver errado, mas acho que é geralmente uns 65 quilômetros por carga, mais ou menos, né? Mas você sempre vai ter um motor a gasolina como garantia para viagens mais longas. É como você ter um smartphone com um carregador externo sempre à mão. Então você vai usar preferencialmente a bateria do telefone, lógico, mas nunca vai ficar na mão, porque você tem uma carga reserva. Então, para muitos consumidores, isso representa o melhor dos dois mundos: economia e sustentabilidade no dia a dia. E, claro, também a flexibilidade do combustível tradicional quando necessário, né? Theo, na verdade, né, a questão, a grande vantagem do carro híbrido, ele é na cidade, né, porque a gente está falando aí onde o carro, a bateria, né, ela anda em conjunto aí com o motor a combustão. Já na estrada, por conta de uma velocidade maior, o carro ele vai dar preferencialmente o consumo, usar o motor a combustão. Então isso faz com que o consumo na estrada de um carro híbrido ele seja maior do que, por exemplo, na cidade. Só um exemplo Uhum. prático aí, a gente está falando. Vou dar o exemplo do Corolla, né, que talvez é o carro híbrido mais vendido no Brasil, Corolla Cross, né? Então é um carro aí que chega a fazer até 21 quilômetros por litro na cidade, e na estrada ele cai para 14, 15. Né? Então tá aí a diferença. E isso, né, Sim. Theo, pelo lado dos consumidores, que a gente está falando essa preferência pelos híbridos, mas as montadoras, por que elas estão aí apostando nos híbridos? É, é simples, né? Os híbridos eles oferecem vantagens nesse momento. Então, diferente dos veículos totalmente elétricos, muitos dos quais ainda são vendidos com prejuízo, né? Vamos dizer assim, Uhum. os híbridos plug-in geralmente são tão lucrativos quanto os carros a gasolina. E isso acontece não só pelos custos mais baixos das baterias menores, mas também porque as montadoras tradicionais podem aproveitar melhor a sua expertise existente. Faz É, sentido, né? não é? É como aquela história, né? Como um restaurante tradicional e que começa a oferecer opções veganas sem precisar refazer completamente a sua cozinha, né? Usa parte do que já sabe, né? Já sabe fazer e adapta aí para nova demanda. Pois é, e olha, veja que as montadoras elas também investiram bilhões, né, para falar pouco, né, ao longo de décadas, para você aperfeiçoar motores de combustão. Então, as fábricas, né, as suas fábricas, os engenheiros, fornecedores, todo mundo já está especializado nisso. E os híbridos permitem que essas mesmas fábricas mantenham pelo menos parte dessa infraestrutura enquanto se movem gradualmente em direção à eletrificação, né? Agora, considerando tudo isso, vem uma outra pergunta. Por que o futuro então pertence aos elétricos? É o seguinte, vamos mudar um pouco nossa perspectiva do presente e olhar para o futuro. Apesar de todo esse entusiasmo atual com os híbridos, existem razões muito sólidas para acreditar que essa é uma fase, digamos, transitória, em que os veículos totalmente elétricos dominarão o mercado eventualmente, pelo menos mais cedo ou mais tarde, né? Isso aí, então, é como aconteceu lá com a internet móvel, né? Então a gente primeiro aí Sim. tinha o 3G, aliás, a gente não tinha nem o G, né? Era o F. Era aquela linha, É. era aquela linha totalmente analógica, né? Depois veio a tecnologia do 3G, né? E na época era um negócio super revolucionário, né? E agora a gente está no. Veio daí, depois veio o 4G, né? Que se tornou aí um padrão por anos, e agora a gente está no 5G. Então, cada tecnologia teve seu momento, né? Mas sempre avançamos aí para a próxima etapa. E os híbridos, na verdade, eles são aí como o 4G da indústria automotiva, né? Então, são excelentes para agora, mas não são um destino final, né? Então, isso e é bom também a gente frisar, Theo, que isso a Uhum. gente está falando no âmbito global, né? Mas Sim. as montadoras, pelo menos as que atuam aqui no Brasil,
apesar dos seus produtos serem globais, eles vão atuar com a realidade local, né? Então a Toyota, ela cada vez mais vai aprimorar os seus veículos híbridos, né? Então a questão do elétrico vai existir, né? Eles vão coexistir todos esses carros, mas o Brasil, por ser um país continental, ainda carece de estrutura, né? Então o que atende melhor o Brasil hoje, por um bom tempo, é o híbrido. É o que você comentou certa vez, né, Gino? Os sapatos não servem para todo mundo, né? Exatamente, né? É aquela coisa, dizem que pé de pobre não tem número, mas na verdade aqui tem, né? A gente está falando, a gente está falando aí de uma realidade por exemplo, para Noruega, Suécia, né, alguns países da Europa, também são países bem pequenos, né? Sim. Luxemburgo, né? Mas se a gente pegar, por exemplo, no Mato Grosso da vida, né? Não vai ter jeito, né? Então, Tá certo, é isso mesmo. Agora, por que esse ânimo todo com os híbridos plug-in no final das contas, né? Se a gente pensar bem, o primeiro grande fator são justamente as regulamentações governamentais. E falando globalmente até, nos Estados Unidos, a Califórnia e outros 16 estados norte-americanos já determinaram que até 2035 apenas 20% aproximadamente dos novos veículos vendidos poderão ser híbridos plug-in. O restante deverá ser totalmente elétrico. A União Europeia vai ainda mais longe, planejando banir a venda de todos os carros com motores a gasolina, incluindo híbridos, até 2035. E aí, claro, né? A legislação muda de país para país, mas esses exemplos de regulamentações vão forçar uma mudança no mercado, o que inclui o mercado brasileiro, independente das preferências atuais, até de governos atuais também. é como quando os governos determinaram, né, o fim da televisão analógica e a transição para o digital. Então, não Isso. importava o quanto as pessoas gostavam de seus aparelhos antigos, a mudança era inevitável, impulsionada aí por decisões regulatórias e também, claro, econômicas, né? Então, Uhum. e falando em economia, Theo, o segundo fator é a queda contínua nos preços das baterias. Estamos vendo aí uma curva similar que ocorreu com os painéis solares, né, das energias aí fotovoltaicas. À medida que a produção se expande e novas tecnologias são desenvolvidas, os preços caem. Isso é natural. A Renault, por exemplo, já tem planos aí de lançar modelos elétricos significativamente mais baratos que as suas ofertas atuais, né? A gente está falando isso em nível Europa. Os Uhum. chineses, por sua vez, estão pressionando os preços para baixo, né, o tempo todo. E em algum momento aí, provavelmente aí até antes de 2030, os carros elétricos se tornarão competitivos em preço com os híbridos, né? Então, É. é até um ponto interessante falar do carro chinês e das outras marcas. É, a China saiu na frente porque ela pulou a etapa do híbrido. Por isso que eles estão, Uhum. por causa que as montadoras europeias elas são muito caras para fazer um 100% elétrico. Sim. Por isso que a transição está sendo lenta. Então, você não tem como competir em preço uma marca como BMW, Mercedes e Audi com algum chinês de categoria equivalente. Eles vão ser muito mais barato, na ordem até de 50% menos. E é justamente aí, Gino, que quando isso acontecer, aí sim o principal argumento econômico a favor dos híbridos vai desaparecer, né? Será como quando os smartphones com tela sensível ao toque, né, finalmente ficaram tão baratos o suficiente e os telefones com teclado físico perderam totalmente sua vantagem de custo, né? O que Uhum. nos leva exatamente ao terceiro fator, que é justamente a rápida expansão da infraestrutura de carregamento. E aqui vale colocar, né, um dos maiores obstáculos para a adoção de veículos totalmente elétricos é a preocupação com onde carrega. E embora o mercado brasileiro seja uma exceção, afinal, a gente sabe, né, nós não vemos tantos pontos de carregamento para carros elétricos, a não ser em alguns shoppings ou em grandes centros, né, ou postos assim, de estrada, mas mesmo que de forma muito lenta, isso até que está mudando. E essa realidade vai se impor por aqui também, mais cedo ou mais tarde. Veja só, compare o número.
de estações de carregamento de hoje com 5 anos atrás. A diferença é enorme, né? E essa tendência só vai acelerar. É justamente como a expansão das redes Wi-Fi, né? Você lembra como era difícil encontrar conexão em lugar público? Hoje está em toda parte. Theo, e não são apenas aí os pontos de recarga que estão se expandindo, né? A tecnologia de carregamento ela também está evoluindo aí com carregadores cada vez mais rápidos, né? Logo, a conveniência de abastecer um carro elétrico se aproximará aí de um carro a gasolina, tipo, sei lá, 5 minutos você carregou tua bateria, né? Daí seria assim uma grande vantagem, né? E como resultado, né? A própria a tecnologia dos veículos elétricos continua aí também avançando aí de maneira muito rápida. Então, as baterias estão ficando não apenas mais baratas, mas também melhores, né, com maior densidade energética, carregamento mais rápido, vida útil mais longa e também mais eficientes na questão de entregar, de fornecer energia. E enquanto isso, a própria tecnologia híbrida está basicamente, vamos colocar, madura, né? Há poucos anos atrás, a gente não assiste grandes saltos de eficiência à vista, ou pelo menos agora pensando, alguns anos atrás e pensando para o futuro também, a gente não vê grandes saltos de eficiência para motores de combustão, né? É exatamente o similar ao que aconteceu com máquinas fotográficas de filme versus digitais, né? As câmeras de filme chegaram ao seu limite tecnológico, enquanto as digitais elas continuavam melhorando de forma exponencial. Mas e aí? E a visão de longo prazo? Onde ela entra nessa história toda? Olha, Gino, de acordo com a análise da empresa Bernstein, os híbridos plug-in vão capturar uma parcela crescente do mercado automobilístico global até cerca de 2030. E depois disso, as suas vendas devem estabilizar e eventualmente declinar, à medida que as vendas dos veículos totalmente elétricos passam a acelerar um pouco. É justamente como resumiu Patrick Hummel, do banco UBS. Ele disse mais ou menos o seguinte: os híbridos estão ganhando agora, mas os veículos elétricos vencerão eventualmente. Sabe aquela história, né? É como a gente assistir a uma maratona onde os híbridos lideram na primeira metade, mas os elétricos vão ter o fôlego justamente para uma distância mais completa. É isso aí, Theo. E o Xavier Smith, né? Olha só meu inglês, né, do Oeste. Xavier, né? Xavier, da consultoria AlphaSense, ele vai além e sugere aí que a obsessão atual das montadoras com os híbridos, ela pode se provar aí míope. Aquelas que perderem o foco na eletrificação completa poderiam ficar para trás quando o mercado simplesmente mudar. Exatamente isso. Mas então, qual a conclusão prática para consumidores e empresas? Bom, vai depender do seu horizonte temporal. No curto prazo, digamos, nos próximos 5 anos, os híbridos realmente são a opção mais estratégica para muitos. Eles resolvem problemas imediatos de custo, infraestrutura, praticidade e muitas outras coisas também. Mas quando a gente olha para o horizonte de 10 a 15 anos, o cenário muda completamente. As regulamentações já estão definidas para eliminar gradualmente os híbridos. Os preços das baterias continuarão caindo e a infraestrutura de carregamento se tornará cada vez mais robusta a nível global. E como nós falamos há pouco, essa realidade vai se impor para nós aqui mais cedo ou mais tarde. E, Theo, muito bem colocado. E um bom paralelo aí seria comprar um computador, né? Então, se você precisa de um computador hoje para trabalhar, você vai comprar o melhor que puder agora, mesmo que sabendo que em 5 anos haverá modelos muito superiores, não é verdade? Sim. E o mesmo vai acontecer com os carros, né? Os híbridos são a melhor solução disponível agora para muitos consumidores, talvez para a maioria deles, né? Mas isso não muda o fato de que os totalmente elétricos são o destino final da indústria. Então, empresas que estão investindo em híbridos não estão necessariamente erradas, elas estão respondendo às demandas atuais do mercado. Mas aqueles que tratarem os híbridos apenas como uma tecnologia de transição, enquanto continuam desenvolvendo ativamente sua capacidade em veículos totalmente elétricos, tendem a ser aí mais bem-sucedidas a longo prazo. É isso aí, Gino. Olha, a mensagem principal aqui é clara.
Os híbridos estão tendo seu momento agora por razões práticas e econômicas muito válidas, mas a verdadeira revolução elétrica ainda está por vir, impulsionada por regulamentações, avanços tecnológicos e economias de escala. Mas e você? Sua próxima compra será um híbrido para aproveitar as vantagens atuais? Ou você já está pensando em dar o salto para um veículo totalmente elétrico, antecipando-se a tendência de longo prazo? Escreva para nós nos comentários. E se você ainda não é parte da nossa comunidade, aproveita para deixar o seu like, se inscrever no canal do Papo de Marketing. É de graça, não custa um tostão furado e você ainda fica por dentro de todas as estratégias que podem revolucionar o seu negócio. Lembre-se que você pode nos assistir e também ouvir nossos programas no site papomarketing.wordpress.com. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua companhia. Nos vemos em breve. Até mais. Tchau. É isso aí, pessoal. Mande para quem você gosta, mande para quem você não gosta. Espalhar a mensagem aí. Dá o like lá. Compartilha. Faz tudo isso aí que o Theo falou. E daí, vocês fazendo isso, ajuda a gente a ficar relevante, a gente conseguir ainda produzir conteúdo para vocês. Mas depois de tudo isso que a gente falou, a mensagem que eu deixo para vocês é a seguinte: a vida é muito curta para dirigir carro chato. Então vai lá, compra um V8 e seja feliz. Na hora que tiver 100% elétrico, a gente não vai mais estar aqui, certo? Eu vou comprar um Wrangler. É isso aí. Tchau. Efusivo abraço.